Você é bom para iniciar e ruim para terminar, para finalizar? Traduzindo, você tem muita iniciativa e pouco acabativa? Vamos conversar sobre isso? Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e, por favor, deixe o seu like. A grande maioria das pessoas tem dificuldades para começar algo e outras pessoas têm dificuldade para terminar o que começa. Vamos falar das duas coisas hoje. Bem, se você tem dificuldade para começar, em geral, você é uma pessoa muito perfeccionista. Quem é meu cliente, quem é meu aluno sabe que, para mim, perfeccionismo só serve para criar uma coisa: transtorno de ansiedade. E ninguém merece, não é verdade? Não desejo para o meu pior inimigo desencadear um transtorno de ansiedade. Por aí você tira. Então, quando a gente é muito exigente, a gente termina não começando nada. Eu sempre falo, é melhor você fazer o que dá, doar o seu melhor, do que pensar na ideia de perfeccionismo. Porque o seu melhor, acredite, é muito melhor do que a ideia que você tem sobre o perfeito. Faz sentido? Então vamos lá. Jesus, vamos falar de Jesus. Não me refiro a Jesus cristão, para quem é cristão, para quem acha que ele é histórico, apenas um homem histórico, não interessa. Jesus, ao fazer algum milagre, ele sempre perguntava: o que temos? Então, quando ele ia manifestar alguma coisa, no milagre dos peixes e tal, ele pergunta quantos peixes nós temos. E os apóstolos dizem tanto, e ele pede que reúna no cesto os pães e os peixes que tem. E a partir daí é que começa a encher os vasos. Quando ele faz o milagre, por exemplo, da festa do casamento. Eu não sou uma especialista em Bíblia, eu apenas sou uma interessada em Jesus, tá? Então, quando ele faz aquele milagre que transforma a água em vinho, lá naquele casamento, porque antigamente, lá naquela época, se faltasse comida, se faltasse bebida, né, numa festa de casamento, o casamento estava fadado ao fim. Então, o que ele faz? Ele pede às pessoas que encham as talhas, né? Talhas, aqueles recipientes de barro, que ainda tem muito aqui no interior do país, pessoas usam muito para colocar água, e ali era colocado, na verdade, para lavar as mãos, para usar o manuseio, né, ali da água, para limpeza, para higiene. Aí ele pede que encham todas as talhas d'água e as talhas d'água se transformam em vinho. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que até Jesus começava com o que ele já tinha. Agora eu pergunto, por que a beleza aí, por que você aí não começa com o que você já tem? Hein? Pois é, quando eu vim de volta morar em Salvador, porque eu fui morar um tempo fora, Rio, São Paulo, etc., eu gostava de bordar, né, lá. E eu tinha muitas linhas, muito material, muitas miçangas, coisas que eu fazia para mim, dava de presente, etc, etc. Quando eu cheguei aqui em Salvador, que eu cheguei de férias, mas terminei empacando por conta do transtorno de ansiedade que eu tinha desenvolvido, fruto de um estresse pós-traumático causado por alguns, mas principalmente o último assalto que vivi no Rio de Janeiro, eu dei uma pifada aqui e não imaginava que eu tinha 4 meses de férias, não imaginava que eu ficaria até hoje, que tem 18 anos, que eu voltei a morar em Salvador. E aí eu passei no mestrado. E
não tinha bolsa do mestrado e eu não tinha dinheiro para fazer nada, parei de trabalhar. Então, eu comecei a fazer. Lembra que eu disse que eu fazia umas coisas para mim? Então, eu fazia uns colares, umas coisas para mim. Gente, eu peguei a minha caixa de linhas, miçangas, etc. E eu comecei a criar um colar. Esse colar eu vendi, até exportei para a França e para a Espanha. Parei de fazer, vivi disso, viu, um tempo. Parei de fazer porque comecei, como todo mundo que eu pedia para me ajudar, não saía tão bonitinho, não saía com a qualidade, que naquela época eu era uma perfeccionista ferrenha, e eu fazia, e minha mão começou a ter né? Lesão do esforço repetitivo, e o meu dedo parou. Primeiro começou esse dedo, depois a mão parecendo que ia parar, eu fiquei super nervosa, foi aí que eu parei. Mas eu vivi disso, viajei, fui para fora do país, tudo com esta grana. E eu comecei com o quê, gente? Eu comecei com o que eu já tinha. Então, para você que tem problemas de começar, comece com o que você já tem. Tá? E nunca pense assim, eu vou criar uma coisa, eu vou criar um negócio, eu vou fazer alguma coisa para conseguir isso. Não, às vezes é só uma chuva que você passa. Então faça e vamos vendo, dialogando com a realidade à medida que ela acontece para ver no que dá. Então, às vezes é só uma chuva que a gente vai passar. É um tempo. E foi super importante esse tempo para mim. E eu ganhei grana. E as coisas aconteceram. Depois desse colar foram acontecendo outras coisas. Fazia uns echarpes, fazia umas bolsas, etc. E era sucesso. Só parei por conta disso. E também porque na minha cabeça não ia ser a minha praia. Mas eu fui deixando a coisa acontecer. Já isso, a gente falou tudo isso para quem tem problemas com iniciativa. E já tem um outro grupo de pessoas que tem problemas com acabativa. Como é isso, Magali? São pessoas que começam um monte de coisa e não finaliza nada. Eu conheci uma pessoa que era formada em fazer vestibular, porque ela fazia, passava. Não nos tempos de hoje, que para fazer faculdade é a coisa mais simples, entrar na faculdade. Não, antigamente, né? 30, 40 anos atrás, não era brincadeira. Então, ela fazia o vestibular, passava, cursava um pouco, não quero não. E isso eram cursos importantes, engenharia, administração, etc. Cada curso mais difícil que o outro, e ela estava ali passando e não finalizava as coisas. Então, quem não consegue finalizar as coisas está precisando trabalhar a sua organização, a sua administração de tempo e, principalmente, gente, está precisando descobrir e viver o seu propósito. O seu propósito de vida. O que é o propósito? O propósito é o que leva a gente a fazer uma coisa e a gente não faz nem por dinheiro, nem por sobrevivência, nem por nada, a gente faz por amor. A gente faz por alegria. Claro que a gente quer ganhar dinheiro e tal, mas tem um sentido. O propósito é um sentido. Então, se você está com problemas de iniciativa, comece com o que você já tem. E se você está com problema de acabativa, descubra qual é o sentido que tem sua vida, qual é o seu propósito e por que você vive, para que você vive, o que faz sentido para você. E aí você vai começar, e eu aposto com você que você vai finalizar as coisas que você começar. Eu não sei o que o vídeo de hoje fez sentido para você. Só sei que se foi algo que tocou você, que você lembrou de alguém, passa adiante. Porque a ideia aqui é criar um mundo melhor e uma humanidade mais harmoniosa. Até o próximo vídeo. Eu te espero.